Aqui nós temos uma ameba se movimentando, ó. Vendo que é a imagem real, viu, gente? Certo? O nome científico dela, Entamoeba stolítica. Quando você compra aquele brinquedo lá para o seu filho, para o seu sobrinho, a moeba, não é por acaso, né? Não é por acaso. É uma homenagem, assim, né? Uma brincadeira em relação à ameba, que o nome científico é Entamoeba stolítica. Aqui nós temos o flagelado, né? O tripanossoma aqui se movimentando, ó, tá vendo? Flagelinhos. Não é espermatozoide aqui, não. Isso aqui são flagelados, tripanossoma cruzi, se movimentando, certo? Temos também, aqui, ó. Aqui é um ciliado se movimentando, ó. Esse aqui é um paramécia. A gente já vê isso aqui, ó, na água de alface. Porque ele não causa doença, né? Lógico, eu nem ia querer coletar uma ameba para a gente ver, né? Porque se a gente tocar na ameba, a ameba, claro que ela não vai entrar assim pela pele, né? Ela entra pela boca, né? Por exemplo, você beber uma água contaminada ou algum alimento, aí você pode pegar a ameba, né? A gente não ia fazer isso. Esse aqui é pelo barbeiro, né? Aqui não causa doença, tá? A gente vai observar esse aqui, ó. Já produziu uma cultura para a produção de protozoários. Cultura é o ambiente onde vive, né, o micro-organismo. E o esporozoário, o Plasmodium vivax, né, que está no intestino do mosquito, o mosquito vai passar para a gente. É o caso da malária, certo? Esses são... Professor, Oi, pode no falar. caso, naquele lugar, ele não se movimenta. Eu não escutei. No caso, assim, uma vez que ele adentra o corpo do ser humano, ele fica ali naquele mesmo lugar parado? O da malária? Isso. Ah, ele não tem estruturas locomotoras. Então, o que é que ele faz? Ele adentra em uma célula. No caso da malária, ele vai entrar nas células das hemácias, né? E como as células das hemácias do sangue circulam o corpo todo, então ele consegue se movimentar, certo? Ele entra em uma Ah, célula, entendi. certo? É isso. Aqui, ó. Aqui as características de um corpo de um protozoário, certo? No caso deste protozoário, ele tem uma boca, né? A ameba não tem, por exemplo. Esse aqui tem. Uma mini boca, vamos chamar assim, né? Chamada de citóstoma. Aqui é um citopígio que ele está colocando o que ele não quer para fora, né? Tipo fazendo uma defecação celular. Os cílios dele, um macronúcleo e um micronúcleo, né? Para ele fazer a reprodução. E aqui, acho isso aqui interessante, que é o vacúolo pulsátil ou contrátil. O que quer dizer isso? Por exemplo, a célula, ela se estiver num meio hipertônico, ou seja, num meio cheio de nutrientes, a tendência é que ela perca a água. Se ela estiver no meio hipotônico, sem nutrientes, a tendência é que a água entre nele, certo? Então, qual a função de um vacúolo contrátil? Como esse ser vivo é unicelular, se essa célula estourar, ele morre, certo? E agora pense que essa célula é bem sensível. Pense que essa célula é bem sensível. Então, por exemplo, pense assim, quando você vai fritar um ovo, você não quer fazer o ovo mexido, que você não quer fazer um ovo mexido, aí você tem que ter muito cuidado para a gema não estourar. Então, pense assim, ó, a gema é uma célula, né? Então, esse bichinho é bem sensível, pode se romper. Então, o que acontece? Como ele é um ser vivo de água doce, a água tende a entrar nele. Aí, para ele não estourar, esse vacúolo aqui funciona como se fosse o ralo do chuveiro, para a água sair, entendeu? Ele regula a saída de água aqui, para ele não inchar e estourar. Se esse vacúolo não funcionar, ele morre. Então,
É uma estratégia interessante. A reprodução desses bichinhos, né? Tem dois tipos. A reprodução assexuada, que é por divisão binária, certo? Uma ameba se divide em duas, vira duas amebas. Isso é rápido, gente, né? Eu procuro saber, né? Algumas informações com alguns enfermeiros, algumas. E eles me disseram o seguinte, que tem gente que em horas, o pulmão contaminado de Covid, que está de 25%, chega a aumentar 10% em algumas horas. Se for dias, né, como eu vi um caso mesmo da pessoa que estava com 25% quando fez a tomografia, aí foi, se internou, aí 2 dias depois já estava 75%. Imagine qual a velocidade de uma reprodução de um bicho desse que se reproduz assexuadamente. No caso do vírus, ele entra na célula da gente e faz a célula trabalhar para ele. É mais rápido ainda. Uma bactéria já é rápido. Imagine um vírus, né? Então temos que ter cuidado. Qualquer sintomazinho, gente, você já tem que ficar alerta. Alerta, certo? Se gripou, por exemplo, hoje de manhã eu amanheci com a garganta inflamada. Eu já fiquei usando máscara dentro de casa. Agora eu já estou melhor, já tirei a máscara. Mas de manhã eu estou assim. A gente tem que se cuidar, que a gente não sabe. E de repente você pegou, porque foi ali na rua comprar um pão, sei lá, uma coisa simples. E aí passa com um parente seu, não é legal, né? Então, eu gripei não, a garganta ficou inflamada, que é comum em mim, certo? Então, eu chamo a atenção para vocês assim, por exemplo, se você gripou de uma maneira diferente, você nunca gripou, se preocupe. No meu caso, eu sempre, de vez em quando, né, porque eu já tive faringite também, então a garganta seca logo, né? Aí eu fiquei com a garganta doendo de manhã, aí eu já usei máscara, né? Tomei os devidos remédios, já melhorei. Aí por isso que eu tô sem, senão eu ia dar aula para vocês com máscara. Mas enfim, né? Imagina a velocidade que esse bicho não, esse micro-organismo se desenvolve. Diga, Jesus, quando Jesus levanta a mão Professor, para a gente tem que dar é a palavra. possível um, um, um bichinho desse aí comer cérebros? Ó, Cérebros? o que é que acontece? Qualquer micro-organismo, certo? Que consiga se alojar no cérebro vai causar problema, certo? A amoeba estolística, né? É raro, mas se ela se alojar no cérebro, vai causar problemas, né? Vai causar problemas. O mais comum, né, dar em cérebro são os vermes. Vermes, sim, né? O caso, por exemplo, da cistercifose, que a gente vai estudar ainda, né? Da solitária, por exemplo. Pode chegar no cérebro, né? Mas é aquela questão. Como é que um ser vivo desse se locomove pelo corpo? Pelo fluxo sanguíneo. Então, o sangue vai para o cérebro, ele pode chegar lá. Agora, o que acontece é o seguinte: cada bichinho desse, chama bichinho, né, carinhosamente, cada micro-organismo desse, ele tem adaptações para se alojar em determinados órgãos. Por exemplo, se for o cistosoma, ele vai para o fígado, mas não impede dele ir para as outras áreas, inclusive para a coluna, por exemplo. Eu já ouvi casos, né, de pessoas que pegaram um xistosoma, ele se alojou na coluna, a pessoa ficou paralítica. Então, quer dizer, ele não é adaptado àquela região. Mas se ele for lá e gostar, ele pode. Gostar, que eu digo, gente, é você se contaminou, você não está se cuidando, então ele está livre aí, né, no seu sangue, e de repente ele encontrou um lugar que ele achou condições agradáveis para sobreviver. A gente estudou isso nas primeiras aulas, né? A questão da adaptação do vírus, né? O que é que ele precisa para do vírus, o quê? Dos micro-organismos, para ele se reproduzir bem. Então, o que é que um organismo desse precisa para se reproduzir bem? Achar um lugar agradável e favorável para que ele não morra, certo? E o cérebro
com certeza, um lugar cheio de líquidos não é um lugar ruim, né? Reprodução sexuada. Então, aqui, que é aquela questão que eu falei para vocês. Quando um ser vivo desse se reproduz de forma sexuada, ele tem mais vantagem em relação contra remédios. Porque se ele é de forma sexuada, quer dizer que eles são diferentes. O DNA deles é diferente. Teve um que cruzou com o outro, então trocaram material genético. Aqui não. Se você usar um remédio que mate um, mata todos. Porque todos são clones, certo? Tem essa questão. Por isso que não é indicado usar antibiótico sem prescrição médica. Então, quando você usa aí um antibiótico, né, como a amoxicilina, tem que ser com prescrição médica para não estar usando para um micro-organismo errado. E aí você está favorecendo esse micro-organismo, porque você está usando o remédio errado com ele, não vai matar todos eles, e eles vão se reproduzir e ficar resistente a esse tipo de remédio, né? Que nem era para ele. De repente, esse remédio tem toxinas de outros remédios que seriam para ele. Então, você está favorecendo a ele, certo? Aqui. Então, vamos aqui, né? Alguns conceitos que vocês, com certeza, já dominam, que é agente etiológico, que é o quê? Quem causa, certo? O vetor, que é o quê? Quem transporta. Os sintomas, que a gente já sabe, né? E a profilaxia, que é como evitar. A gente vai usar esses 4 termos para classificar as doenças que vamos ver agora. As parasitoses, no caso, né? Vamos aqui. No caso, protozooses, né? Que são protozoários. Amebíase. A amebíase é a doença causada pela entamoeba histolística. Então, veja aqui, o que é que acontece, né? Você se contamina ao consumir alimentos e água contaminada, certo? Então, ao ingerir esse tipo de alimento ou líquidos, pode conter ameba ali. E a ameba vai se reproduzir assexuadamente, como vocês estão vendo aqui, vai se dividir e vai alojar, né? Por exemplo, aqui, ó, elas vão atacar hemácias para fazer a reprodução, né? Vão criar cistos. Por exemplo, uma pessoa que tem amebíase, nas fezes dela vai ter ovos de ameba, certo? Tem esse detalhe importante.